Hoje a nossa aula vai começar com uma previsão. O que será que nos espera? Que as fichas estão chegando. Eu consigo ver na minha bola de cristal que as fichas estão chegando. Então, mais um momentinho para vocês pararem para estudar, para revisar todo o conteúdo. Nessa aula de hoje, nós iremos revisar um conteúdo de matemática que nós vimos lá no início do bimestre. Tá certo? Preparados? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, que eu separei aqui na minha casa, alguns objetos. Objetos comuns que na sua casa também você deve ter. Então, uma caixa de remédio, uma vela, uma caixinha de som, um potinho de remédio, comprimidos de vitaminas. Um potinho também que eu ganhei, que parece um porta-joia, mas ele guarda aqui Nossa Senhora. E também tem uma bolinha, que na verdade é um porta-joia também, né? Então, são objetos comuns que você pode encontrar na sua casa também, e tem outros exemplos, sem problema algum. Eu escolhi esses objetos aqui porque eles lembram, né, alguns sólidos geométricos que nós estudamos em sala de aula. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui a vela. A vela, ela tem um formato que lembra o cilindro. Olha só, temos aqui o cilindro. Então, uma velinha que lembra o cilindro. Então, vou colocar aqui. Peguei aqui a caixinha de remédio, né? Caixinha de remédio junto com a caixinha de som, ela vai lembrar um outro sólido geométrico. Que outro sólido geométrico ela vai lembrar? Qual? O paralelepípedo. Então, olha só, minha caixinha de remédio lembra o formato de um paralelepípedo, que é outro sólido geométrico, assim como a minha caixinha de som também. Então, vou colocar ela aqui. Essa caixinha aqui, que ela guarda a imagem de Nossa Senhora, ela lembra um outro sólido. Quem lembra que sólido que é? Tcharanã, o cubo. Então, ó, ela tem lados iguais, então ela lembra o sólido geométrico cubo. E o meu potinho de remédio lembra também o cilindro, né? O cilindro que parece também o formato da velinha e tem o formato do cilindro. Lembrando que o cilindro, ele rola, porque a superfície dele, a gente não colocando na superfície plana, mas ele deitadinho, ele vai rolar. E aqui, minha caixinha tem a forma de uma esfera. E também tem o que eu usei lá no início da aula, ó, a minha bolinha de cristal, que eu adivinho tudo, só que não. Na verdade, ele é um brinquedo. Ó, essa parte de cima é um brinquedinho. E aí, ó, você aperta e ela vai fazendo as perguntinhas. Só é um brinquedinho, viu? Não tem bola de cristal de verdade. Então, ela também tem o formato de uma esfera. Então, nós estudamos um pouquinho, relembramos um pouquinho sólidos geométricos. Então, aqui eu tenho o paralelepípedo, eu tenho o cubo, tenho o cilindro, tenho o cone. Não encontrei nada que parecia com cone. E tenho também a pirâmide. Então, aqui eu tenho esses exemplos aqui de sólidos geométricos. Lembrando que nós estudamos também que os sólidos geométricos apresentam lados, né? Representam as figuras planas também. De que forma? Quando eu pego esse sólido geométrico em uma folha, eu vou afastar esses aqui, e eu faço o contorno desse sólido. Então, deixa eu colocar mais para cá. Então, aqui eu escolhi a parte de baixo do meu paralelepípedo e fiz o contorno dele. Então, nesse caso aqui, eu fiz dessa parte aqui, dessa parte plana, dessa superfície plana do paralelepípedo e fiz o contorno. Então, eu encontrei aqui deixa eu ver se eu consigo colocar aqui melhor. Isso. Então, aqui eu encontrei, vocês estão observando, um quadrado. Então, aqui a superfície plana do paralelepípedo. Se eu utilizo essa parte maior e faço contorno, dessa parte maior do paralelepípedo, eu vou encontrar
o retângulo. Se eu pego agora, eu vou escolher aqui o cone. Aqui não tem como eu representar ele deitado, mas eu pego a sua superfície plana, que é essa parte de baixo, e eu realizo o contorno do cone, né, da superfície plana do cone, eu vou ter um círculo. Deixa eu ver aqui se eu consigo a imagem melhor. Então, eu vou ter um círculo. Então, sempre a superfície plana de um sólido geométrico, eu vou encontrar, através do seu contorno, a figura plana. Então, por exemplo, eu peguei aqui a pirâmide. A pirâmide, se eu fizer o contorno dela deitada, então, se eu fizer aqui o contorno da pirâmide deitadinho, eu vou encontrar um triângulo. Olha só. Se eu pego a base desse triângulo, ele tem uma base quadrada. E também tem as pirâmides que têm a base triangular. Olha só. Então, fazendo o contorno. Estou fazendo o contorno. Eu encontro. Ai, não tá legal para ver. Aqui. Eu encontro uma base quadrada. Então, todos os sólidos geométricos, se vocês pegarem aí, não precisa, se vocês não tiverem sólido geométrico, pode pegar objetos que lembram. Então, por exemplo, peguei a velinha. Né? A velinha aqui, eu quero fazer a base da velinha, superfície plana da velinha. Então, eu vou fazer o contorno. Então, da velinha eu vou encontrar o círculo. Se eu for pegar a caixinha do remédio, então eu vou encontrar a superfície plana, o retângulo e assim por diante. Então, em casa, eu vou pedir para vocês fazerem isso também. Encontrarem o contorno, a superfície plana do sólido geométrico, para vocês realizarem esse contorno no caderno, assim como vocês fizeram no trabalho avaliativo. Então, eu recebi já alguns trabalhos avaliativos, onde vocês desenharam qual era o sólido geométrico, representaram qual que era o contorno, qual que era a figura geométrica, e objetos que lembram, né? Aquele sólido geométrico. Então, a mesma coisa vocês irão realizar no caderno. Então, só para a gente relembrar o nome dos sólidos geométricos. Então, aqui temos o paralelepípedo, cilindro, cone, cubo, a pirâmide. E aqui eu não vou ter, mas é o formato redondinho, a esfera. E existem outros sólidos também. Quando a gente representa, pega esse sólido geométrico e realiza o contorno deles, a gente encontra as figuras planas, né? O quadrado, o retângulo, a pirâmide, o quadrado, o círculo, né? Então, representando o contorno do sólido geométrico, encontramos as figuras planas. Eu vou deixar para vocês, então, na verdade, essa aula de hoje foi mais para a gente retomar um pouquinho sobre os sólidos geométricos e as figuras planas e os seus contornos. E como atividade, vocês realizarem no caderno de vocês, né, o cabeçalho, a ilustração desses sólidos geométricos e do lado realizar o seu contorno. Então, por exemplo, vou pegar aqui a folha. Eu vou desenhar aqui, por exemplo, o cubo. Então, você vai desenhar do seu jeitinho aí. Então, aqui eu desenhei o cubo, né? Mais ou menos aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Então, eu representei aqui o cubo. O contorno desse cubo eu vou encontrar, então aqui eu vou escrever cubo. E do lado eu vou representar esse contorno, que é o quadrado. Então, vocês irão fazer essa atividade no caderno de vocês, ó. Então, deixa eu ver se eu consigo. Assim, ó. Cubo, que é o sólido geométrico, e do lado esse contorno encontrando a figura plana, que é o quadrado. Então, vocês irão representar no caderno de vocês. Então, cabeçalho, o tema, vocês podem colocar como tema os sólidos geométricos e representa, né? De um lado o sólido geométrico, do outro lado
o contorno dele, né? A figura plana que você encontra através desse contorno. E aí você precisa identificar. Então, de um lado, qual é o sólido geométrico, do outro lado, o nome do contorno. E então isso no caderno. Eu vou deixar para vocês também lá nos arquivos, não, vou deixar na página principal, além do link do vídeo, mais 2 vídeos para vocês assistirem no YouTube, que vai falar justamente sobre as figuras geométricas e os sólidos geométricos, certo? Beijos e até a próxima aula.